Olá a todos, eu sou Flávio Diogo Luz, mestre em administração da Universidade de Brasília. Vou apresentar aqui o artigo enviado juntamente com Diego Mota Vieira, cujo título é O Novo Regime Fiscal na Perspectiva de Múltiplos Fluxos. O novo regime fiscal foi uma emenda constitucional promulgada em dezembro de 2016 que visava limitar o crescimento real das despesas no Poder Executivo e nos demais poderes quanto a seus órgãos autônomos, numa janela de 20 anos. O objetivo do nosso estudo é compreender o contexto e os fatores fundamentais para a adoção do novo regime fiscal. O referencial teórico utilizado é o modelo de múltiplos fluxos criado por John Kingdon em 1984, com suas melhorias e ajustes propostos por pesquisadores como Zahariadis, que trouxe a questão da aplicação em sistemas de governo diferentes do sistema presidencialista, e a utilização de dois processos de acoplamento, como proposto por Herweg, Huss e Zonhofer em 2015. São dois processos de acoplamento, um para a formação de agenda e outro para a tomada de decisão. A base em cada fluxo é utilizada a perspectiva do novo institucionalismo histórico, para poder ressaltar o papel das instituições em cada fluxo e no seu acoplamento no trabalho do empreendedor de políticas. E também o arcabouço teórico das regras fiscais. Aqui nós fazemos um esquema do modelo de múltiplos fluxos modificado, utilizando dois acoplamentos. Então, temos o fluxo de problemas, fluxo de alternativas e o fluxo político, com os seus fatores, a janela de oportunidade, que é criada por fatores do fluxo de problemas e do fluxo político, primordialmente, e o trabalho do empreendedor de políticas para a convergência desses três fluxos. Vendo aqui na primeira etapa, o fluxo de problemas e o fluxo de alternativas estão em negrito porque são principais nessa primeira etapa. Depois, após a ascensão à agenda decisória, na segunda etapa, toma um papel mais preponderante o fluxo político e o fluxo de alternativas. E aqui há o papel do empreendedor político, que para Herweg e colegas pode ser um ator diferente do empreendedor da primeira etapa. Para o nosso trabalho, nós fizemos a coleta de dados por meio de mídias, canais de YouTube da Câmara, do Senado, do Poder Executivo e notícias de 2016, todas relacionadas ao novo regime fiscal, ao teto de gastos. Os documentos analisados foram os documentos do processo do Executivo, Legislativo, notas taquigráficas das comissões e realizamos entrevistas semi-estruturadas com técnicos do Executivo, do Legislativo e atores fundamentais, como parlamentares, o relator, da PEC na Câmara e o próprio ex-presidente da República, presidente Michel Temer. Aqui nesse gráfico podemos ver um momento em que o governo federal passa a ter um déficit primário. Então, a partir de novembro de 2014, o governo passa a apresentar um déficit primário. E isso aqui, esse outro gráfico demonstrando aqui em percentual do PIB a mesma questão. Em 2014, já com um resultado negativo. E aqui o crescimento da dívida bruta, que é comentado pelos atores no debate, o crescimento até maio de 2016 da dívida bruta do governo geral. Aqui nós trazemos aquele mesmo esquema proposto do modelo de múltiplos fluxos modificado, só que agora preenchido com os resultados da pesquisa. Então nós vemos que o fluxo de problemas tinha fatores fundamentais: o crescimento maior de despesas e menor de receitas, déficits primários a partir de novembro de 2014 e o aumento de 15% da dívida bruta do governo em menos de 3 anos. No fluxo de alternativas, experiências internacionais sobre regras fiscais, as reuniões entre técnicos do Executivo e Legislativo e a alternativa simples escolhida foram fundamentais para a formação de agenda. Na questão do fluxo político, a mudança de governo e o apoio de mercado financeiro e da grande mídia foram fundamentais para a abertura da janela de oportunidade. A ocupação de cargos-chave por técnicos liberais e a crise econômica pelo lado dos fluxos dos problemas permitiu que a equipe econômica promovesse essa ideia e fosse adotada pelo presidente Michel Temer e assim encaminhada por meio da PEC do teto de gastos.
Pelo contexto institucional, a meta de resultado primária era utilizada por 5 mandatos, o que criou uma noção de importância do resultado primário positivo para os tomadores de decisão. Na segunda etapa da tomada de decisão, vemos que os fatores se modificam. No fluxo de problemas, a flexibilização da meta fiscal, a contabilidade criativa, as políticas de desoneração tributária foram muito importantes e a crise política também permitiu a abertura da janela de oportunidade da tomada de decisão. No fluxo de alternativas, a solução simples e de longo prazo, a validação pelo STF e os ajustes nos setores de educação e saúde foram fundamentais para o sucesso da adoção do novo regime fiscal. No fluxo político, o apoio majoritário dentro do Congresso Nacional ao novo governo, vejam que o governo assumiu interinamente com o apoio de 413 dos 513 deputados, o que permitiu uma facilidade ao aprovar a emenda constitucional. O mercado financeiro e a grande mídia favoráveis à medida de limitação dos gastos, e nós temos então a crise política e a mudança de governo como fatores que permitiram a abertura da janela de oportunidade e a atuação muito próxima do presidente Michel Temer, juntamente com o relator o deputado Darcísio Perrone, a consultoria da Câmara e a equipe econômica, permitiram o sucesso na adoção da emenda constitucional 95 de 2016. No contexto institucional, o ajuste abrupto das despesas reduziria o valor das emendas individuais de bancada, trazendo uma simpatia maior dos parlamentares para a ideia de limitação de gastos de uma forma gradual, como era proposta no novo regime fiscal. Concluindo, como já dissemos, a atuação do presidente foi fundamental. O perfil da equipe do Ministério da Fazenda facilitou a promoção da ideia de limitação de gastos e a importância internalizada pelos tomadores de decisão acerca do resultado primário positivo também contribuiu para a adoção do teto de gastos. E após a aprovação, após a aprovação da emenda constitucional, nós identificamos que os técnicos do Executivo continuaram atuando junto a órgãos de controle e ao Supremo Tribunal para garantir uma interpretação viável e conveniente ao Executivo. Assim, o estudo de caso sugere a validade do modelo de múltiplos fluxos para 2 etapas. Nós vimos sobre os fatores de serem distintos entre cada etapa e a coordenação entre empreendedores do mesmo ou diferentes níveis é a sugestão de estudo futuro. Os fluxos demonstram uma grande interdependência, mas a lógica de análise dos fluxos separadamente parece ser válida. Não há tratamento específico para fatores contrários à formação de agenda ou tomada de decisão, o que pode ser mitigado com a utilização conjunta de outro modelo. Agradeço o espaço e estamos à disposição.